José Dirceu é um protagonista da esquerda brasileira há 6 décadas. Segue tão relevante que foi um dos formuladores do programa partidário do PT no ano em que Lula tenta o seu 4º mandato. É um sobrevivente e um leitor de cenário político sagaz. Numa longa conversa com o Meio, o ex-ministro fala sobre os desafios do presidente de oferecer algo novo aos brasileiros na campanha, sobre o diálogo com as novas demandas dos trabalhadores, sobre o que foi feito em nome da Frente Ampla que elegeu Lula em 2022 e os erros e acertos do governo. Ele fala também sobre os riscos de escalar o Congresso como inimigo do povo, mas reconhece a necessidade de uma reforma política que melhore a qualidade do legislativo e de sua representatividade. Com vocês, José Dirceu. José Dirceu, muito obrigada por nos atender, por essa entrevista. A gente tem bastante a debater aqui e aproveitar um pouco da sua trajetória e da sua experiência no campo da esquerda e dentro do PT em particular, para entender este momento que o partido vive, que o Brasil vive. Eu queria começar perguntando para o senhor decidiu se candidatar novamente a deputado federal por São Paulo, também foi responsável por reformular o programa partidário do PT justamente no ano em que o presidente Lula potencialmente vai estar na cédula, na urna pela última vez. E ao mesmo tempo o partido vem sendo criticado há algum tempo por não conseguir projetar novas lideranças ou por não atualizar ou não conseguir tanto atualizar a conversa com o público mais jovem. Como é que o senhor enxerga essa crítica e como é que o senhor entende o seu papel nesse processo de renovação do partido e do discurso da esquerda? Primeiro, muito obrigado, Flávia, pelo convite do Meio. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje. Veja bem, o mundo mudou, o Brasil mudou, né? E o PT também mudou. Uhum. Já vem mudando, porque em 24, nas eleições municipais, nós já elegemos um conjunto de jovens nas diferentes capitais e cidades do Brasil como vereadores e vereadoras. Aqui em São Paulo mesmo tem a Luna Zaratini, temos a Duda em Ribeirão Preto, a Paola em Campinas e assim sucessivamente. Há um esforço muito grande no PT de renovação geracional. Inclusive o PT, há 12 anos atrás, fez paridade de gênero e começou uma política de cotas para incentivar a participação dos negros e negras, dos povos indígenas, de toda a comunidade LGBTQIA+, e principalmente da juventude. Teve um congresso agora da Juventude PT, certo? Foi muito concorrido. Há um esforço grande. E há um esforço também de uma agenda ligada à juventude. Uhum. Tanto a juventude que trabalha, por exemplo, de motoboy, como a juventude que trabalha no comércio, trabalha nos serviços. E os dois exemplos mais claros é a luta pelo fim da escala 6x1, que 71% dos jovens e dos brasileiros e brasileiras apoiam. Ontem mesmo eu tive visitando uma construção aqui na Barra Funda, junto com o Ramalho, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil, dos Trabalhadores da Construção Civil, e lá só tinha jovens, né? A imensa maioria eram jovens. E o apoio, assim, ao fim da escala 6x1 é abrumador. E a luta nossa de uma conexão, ao contrário do que dizem, com os trabalhadores de aplicativo. Eu posso falar desse assunto porque eu tenho um genro que é motoboy, então eu conheço muito bem o assunto. Há um trabalho, porque eles começaram, ao contrário do que se dizia, não há precedente histórico que uma categoria de trabalhadores aceite trabalhar em péssimas condições, com baixos salários, horários de 12, 14 horas, e não comece a lutar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa como funcionário, em 81, que eu tinha voltado da clandestinidade com a redemocratização, começou o processo selvagem de terceirização. Eu digo selvagem porque as mulheres, as mães que vinham, não tinham direitos nenhum. Uhum. Alguns anos depois, elas ocuparam o plenário da Assembleia e conseguiram registro, piso salarial, uniforme, vale refeição, vale transporte. Porque no Brasil,
está se vendendo uma ideia que uma parcela importante dos trabalhadores não aceitam a CLT. Da mesma maneira que fizeram uma campanha contra os sindicatos. Houve uma deliberada campanha contra os sindicatos. Ora, na história brasileira, que são de 120 anos, o Brasil não tinha classe trabalhadora há 120 anos atrás, nós viemos da escravidão, e os ex-escravos, né, homens e mulheres que foram forçados a vir da África para o Brasil, eles não receberam o direito do voto, de estudar ou a terra. Então o Brasil forma uma classe trabalhadora a partir do início da industrialização e da Primeira Guerra Mundial. Essa classe trabalhadora, ela só votou mesmo em 46. E depois ela ficou os anos de 37 a 46 sem poder votar, e depois de 64 a 89 sem escolher o presidente. E ela só cresceu como cidadã, adquiriu direitos reais. Eu estou falando do bem-estar da família, da escola pública, da saúde pública, da previdência pública, do lazer, acesso ao lazer, cultura, quando ela teve liberdade, que ela lutou, conquistou a Constituição de 88. Os motoboys já iniciaram um processo de luta. No fundo, o quilômetro rodado é um piso salarial. O descanso semanal, o adicional noturno, eles estão reivindicando o que está na CLT. Mas há uma propaganda deliberada e há um sentimento, evidentemente, num setor, não podemos desconhecer isso, num setor da juventude que não quer trabalhar registrado. Por quê? Porque a economia basicamente é de serviço. Por exemplo, São Paulo, 85% da economia de serviço. É natural que o MEI, que o empreendedor, que o autônomo surja, né? O que não pode é a fraude, porque a pejotização é uma espécie de fraude, que acaba arcando com o déficit da Previdência. Depois vem a gritaria que a Previdência dá déficit, mas a Previdência dá déficit no mundo todo. Agora, se não tiver a Previdência, nós teríamos milhões de idosos nas ruas. Nossos pais, nossos avós estariam nas ruas do Brasil. Então o país tem que fazer opções. E uma das opções que o PT fez é de defender que os trabalhadores têm que ter os seus direitos assegurados, porque é a maneira deles participar da renda nacional. Se o trabalhador só tiver o salário para participar da riqueza nacional, ele não tem educação, ele não tem saúde, ele não tem acesso ao lazer e cultura, ele não tem acesso à casa própria, ele não tem acesso à segurança. Ele precisa que o Estado, que recolhe impostos de toda a população, mais dos trabalhadores do que os que vivem de renda, lucro, dividendo e aluguel. Os trabalhadores pagam muito mais imposto proporcionalmente daqueles 10% dos brasileiros que têm metade da renda nacional, ou dos 2% que têm quase 1/3 da renda nacional. Por isso que nós propomos uma reforma tributária no país que tem que avançar mais do que nós conseguimos avançar. Então, eu acredito que o PT tem procurado entrar em sintonia com o sentido. Agora, é natural um partido que passou sendo reprimido, que essa é a verdade, de 13 a 19, foram 6 longos anos, eu mesmo passei na prisão de 13 a 19. Né? E o presidente Lula ficou preso 582 dias. A presidenta Dilma sofreu um processo de impeachment, que nós consideramos um golpe jurídico parlamentar, um processo de impeachment. Então, esse período e as mudanças tecnológicas no mundo do trabalho, automação, robotização, precarização, porque a reforma trabalhista e previdenciária não resolveu o problema do Brasil de déficit público, que é muito pequeno, nem do juro alto. Agora, quem perdeu foi a classe trabalhadora, porque agora, quando se fala que tem milhões de brasileiros trabalhando de maneira precária, intermitente, sem direitos, é produto daquela reforma trabalhista que foi feita. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, reforma sindical, porque a reforma sindical tirou o financiamento dos sindicatos, enquanto os sindicatos patronais têm financiamento, tem o SEBRAE, tem o Sistema S. Veja a diferença. É muito fácil o empresário querer que não tenha sindicato, que ele negocie com cada trabalhador isoladamente, mas os trabalhadores, historicamente, nunca aceitaram isso, sempre se organizaram em sindicatos. E o PT, por outro lado, não representa só os trabalhadores. O PT já governou o Brasil 5 vezes, né? O presidente Lula 3 vezes, e nós sempre governamos o Brasil, olhando o interesse das mais diferentes classes sociais do Brasil. Não somos um partido, vamos dizer assim, exclusivista do interesse dos trabalhadores. Nós partimos da defesa dos trabalhadores, mas nós temos um projeto para o país. Eu queria, o senhor, obviamente, nessa primeira resposta já me deu muitos caminhos aqui para outras perguntas, mas eu vou pegar
este último gancho que o senhor me deu, que é o fato de que, sim, o PT já presidiu, já governou o Brasil por 5 vezes. Algumas das pesquisas qualitativas e mesmo as quantitativas dão indícios de que há para usar o termo corrente, né, com muitos analistas políticos, um desgaste de material do discurso do PT e do presidente Lula em particular, que é uma figura de um carisma sem muitos precedentes na nossa história, mas que já está aí exposto como figura política, como liderança política, desde 1989, até antes, né, já antes da redemocratização e da primeira eleição presidencial. O que o senhor imagina, como um dos reformuladores, inclusive do programa, né, que pode ser, que o PT ainda pode oferecer de fresco neste momento, sintonizado com todas essas mudanças que o senhor apontou, mas que tenha um frescor que possa revigorar essa campanha eleitoral? Porque me parece que há uma sedimentação do teto e do piso do presidente Lula, que as pesquisas vêm apontando, e que é muito difícil navegar numa margem tão pequena dessa disputa com o outro campo. Há algo de novo que o presidente Lula possa oferecer e que seja encarado como algo fresco a essa altura? Veja bem, o PT disputou as eleições de 89, 94 e 98, só venceu em 2002, sob a liderança do presidente Lula. Então, e nós, em 14, 18 e 22, perdemos uma e ganhamos por muito pouco as duas. A Dilma quase perdeu a eleição para o Aécio Neves. Uhum. Em 18, o Fernando Haddad, evidentemente com a eleição que não dá para incluir, porque o Lula foi impedido de fazer campanha. Se ele tivesse feito campanha, talvez o Haddad vencesse, nós teríamos evitado o período Bolsonaro. E em 22 nós ganhamos com o Alckmin de vice, com uma frente ampla. Então não é novidade para nós que nós estejamos nessa situação. E muito menos que haja fadiga de material, por causa das condições que nós governamos. Vamos lembrar que nós governamos com minoria na Câmara e no Senado, que 4 partidos de direita fazem parte do governo, não é da base parlamentar. A explicação é que é real a insatisfação, nós reconhecemos, ela tem razão de ser, porque nós não conseguimos dar resposta para problemas importantes, porque nós não temos maioria no Congresso. Não é porque nós não queremos. Quando nós podemos, nós realizamos. Vou dar exemplos. Com muito esforço, nós começamos uma nova indústria Brasil, quer dizer, nós começamos a trazer o Brasil para a inovação tecnológica, através do BNDES, através do Ministério da Indústria e Comércio. Com muito esforço, nós fizemos o PAC, mesmo sem poder investir 4, 5% do PIB, que sempre se investiu no Brasil, na infraestrutura do país. Nós fizemos o PAC, fizemos Minha Casa Minha Vida, fizemos todo o apoio às concessões de saneamento, que são medidas muito concretas. Saneamento é uma coisa importantíssima para a vida do dia a dia e para a saúde pública. Não há nada mais importante que uma casa própria, uma habitação. E também nós avançamos muito em ferrovia, rodovia, portos, aeroportos e hidrovias no Brasil nesses últimos 20 anos. Se o Brasil cresceu tanto esses 20 anos, se a produção agrícola hoje é 10 vezes maior, porque a infraestrutura do país também cresceu. E o esforço que nós fizemos no setor eólico e solar, que hoje produz quase 25% da energia do país, tem que ser reconhecido. E fizemos um esforço também que é muito importante para não envolver o Brasil numa guerra, porque o mundo está em guerra. Uhum. Os bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro, o ex-presidente, o filho está lá nos Estados Unidos, eles apoiam abertamente a política do presidente Trump, inclusive com relação ao Brasil, que é o tarifaço. Nós conseguimos superar o tarifaço, superar qualquer conflito com o governo Trump que podia prejudicar muito a economia brasileira, muito. Porque quando nós falamos em tarifaço, eu estou falando do bem-estar das famílias brasileiras, porque se os preços sobem de energia, de transporte, de alimentação, quem paga é só a classe trabalhadora, porque as classes médias altas e a elite do país, isso para ela não é nada na renda dela, né, nos gastos que ela tem. A democracia é um
fator fundamental que nós tenhamos defendido a democracia, evitado um governo autoritário, porque nós não podemos só pensar que o eleitor vai votar pelo que nós vamos apresentar para ele, de que nós fizemos e do que nós vamos fazer. É também porque ele não quer, se nós não mostrarmos para os eleitores, para os cidadãos das cidades brasileiras, o que significa o Flávio Bolsonaro governando o Brasil 4 anos, as consequências que haverá. Porque o Flávio Bolsonaro está apresentando que projeto para o país? Privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras, o BNDES, o BNB, desvincular o salário mínimo da Previdência, quer dizer, daqui a 10 anos os aposentados vão estar nas ruas, como em muitos países do mundo, eliminar o piso salarial de saúde e educação para resolver o problema do déficit fiscal. Ué, mas e a renúncia fiscal de 600 bilhões? E os 2% de brasileiros que não pagam imposto sobre lucros e dividendos, sobre grandes fortunas, imposto de renda, nem sobre a riqueza, nem sobre o patrimônio. Então, o eleitor, o cidadão, vai ter que tomar decisões. Quais são assim, as principais... Por que essa insatisfação? Por que esse mal-estar na sociedade brasileira? Primeiro, por causa do mundo que nós estamos vivendo. Se você observar a geração que está entre 25 e 35 anos, ela está vivendo a crise climática e ela está vivendo o risco de uma guerra real. Porque eles destruíram Gaza, estão destruindo o sul do Líbano e não destruíram o Irã porque o Irã se defendeu. Ao contrário dos palestinos que não podem se defender e do Líbano, o Irã pôde se defender. E há uma guerra na Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, ocupou o Donbass, porque os acordos que foram feitos para criar uma região autônoma no Donbass, como tem no País Basco, tem na Catalunha, e tem outras nações são bilíngues, como a Bélgica, não se caminhou para um cerco à Rússia e uma tentativa, inclusive, de subversão na Ucrânia, derrubar um governo e depois da tentativa de derrubar o próprio governo do Putin. Ele fez uma guerra. Quer dizer, o mundo vive uma guerra. O Brasil fica fora. O Brasil é uma potência. Tem a 8ª economia do mundo, 5º em território, 8ª também em população. Tem todas as condições de se desenvolver. O nosso debate com a sociedade é por que o Brasil não cresce? Oxe, se tem tudo para crescer. Por causa da concentração de renda, da estrutura tributária e do juro alto. Como é que o Brasil pode ter taxa Selic de 15% quando os próprios bancos sabem que 8, 9 estaria excelente? Por que isso? Agora, isso significa inviabilizar o crescimento do país. Se você tem... Por que está todo mundo insatisfeito com o endividamento? Não é por causa do endividamento, porque é natural o endividamento do capitalismo, é por causa do juro. Porque aqui nesse país, o Trump está em confronto com os cartões de crédito porque estão cobrando mais de 10%. Aqui é 12,5%, 14,5% por mês. O spread bancário está em 32%. A dívida pública está entrando em crise por causa do juro, não é por causa do déficit público. Se pegar de 98 até hoje, o Brasil não teve praticamente déficit público. E se o sistema tributário não funciona, está de ponta cabeça, quem tem que pagar não paga e quem não tem que pagar paga, você derruba o consumo. Se você cobra juros como está cobrando da massa salarial, você derruba o consumo, a demanda. Então a economia não cresce. Nós vamos ter que debater com a sociedade isso. Porque quais são os problemas? Gênero alimentício, custo de vida. Outro problema, insegurança. Né? Outro problema, a insatisfação com o modo de vida, com o transporte, com o excesso de trabalho, com as dificuldades do mundo atual, das grandes cidades brasileiras. Por isso que metade dos brasileiros vive nas regiões metropolitanas, como Salvador, Recife, Brasília. Brasília é um caso à parte, mas também tem uma periferia grande hoje. Tem. Né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. O governo tem políticas para isso? Tem. Mas nós precisamos de recursos. Então, o Flávio Bolsonaro vai resolver o problema da alimentação se ele é contra a agricultura familiar? O agronegócio não alimenta a mesa dos brasileiros. Uma parcela importante. Se o Brasil desse condições para todos os agricultores familiares produzirem, só a metade produz, a outra metade não tem pacote ecológico, não tem extensão rural, não tem crédito. Minorava muito. Então, nós temos resposta para as questões. A educação integral. Toda mãe hoje quer o filho na escola o dia inteiro. O Maranhão, o Piauí já está com 70%, São Paulo com 40%. Esse é um programa. Creche universal. Economia de cuidados.
sistema de transporte tarifa zero ou uma radical mudança no sistema de transporte, porque São Paulo tem avançado, até pela pressão dos próprios empresários, porque a perda de produtividade, de hora-trabalho no trânsito das grandes cidades brasileiras é um escândalo. Modernizar o sistema de transporte do país, talvez com a tarifa zero, com ônibus elétrico, com a despoluição. Em todos os setores, evidente que nós vamos apresentar propostas, principalmente como fazer o país crescer. Se o Brasil crescer 7% ao ano, ele dobra o PIB em 10 anos. Se crescesse 4,5%, 4%, ele aumenta 55%. Mas precisa crescer ambientalmente sustentável, porque senão nós vamos destruir a possibilidade da humanidade continuar existindo. Precisa crescer distribuindo renda, porque se crescer como cresceu no passado, concentra a renda e não melhora a situação da maioria dos brasileiros. Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, no sentido de que o senhor apresentou uma fileira de ideias que o PT defende, que o presidente Lula defende, de plataformas e inclusive de programas de governo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem uma força política no Brasil que muitos analistas e cientistas políticos dizem que supera qualquer outra, que é o antilulismo. Sim. Mais do que o antipetismo, o antilulismo. Quando o presidente Lula fez campanha em 2022, ele falou que não se candidataria à reeleição. E havia uma expectativa de alguns setores, até mesmo da esquerda, de que ele formasse a possibilidade de uma sucessão, de uma passagem de bastão mesmo. E eu associei as duas coisas porque talvez muitas dessas mensagens que o PT defende sequer atravessem o ouvido dessa barreira ali do antilulismo, porque vem do presidente Lula. Por que o senhor acha que o presidente decidiu se candidatar à reeleição? E foi inviável ele formar um sucessor já neste período, nestes 4 anos? O que aconteceu para que um outro nome não aparecesse, que pudesse carregar essa mensagem sem a barreira do antilulismo? Bem, não apareceu nem no campo da esquerda, nem da direita, né? Porque o Flávio Bolsonaro é o Bolsonaro, que ele já disse que o pai vai ser indultado, vai subir, vai governar com ele, que o irmão vai ser ministro de Relações Exteriores, que a madrasta vai ser senadora, que o irmão vai ser senador, que o outro irmão vai ser deputado federal. Então é uma família que vai governar o Brasil. Nesse sentido, eu acredito que o presidente Lula, do ponto de vista de qualidade e de viabilidade, de possibilidade histórica, tem mais condições de governar o Brasil que o Flávio Bolsonaro, porque nós temos que discutir as questões concretas. Não surgiu porque o presidente Lula entregou os ministérios importantes para lideranças novas. O Camilo Santana é uma liderança nova, o Wellington Dias é uma liderança nova, o Fernando Haddad é uma liderança nova. Poderia ser o Fernando Haddad o candidato a presidente, ele já foi candidato a presidente. Eu não vejo a mensagem, porque vamos pensar no mundo de hoje. O Lula, quem representa melhor o Brasil, ou representou melhor o Brasil nos últimos, desde a era Getúlio, o Lula é o primeiro presidente da República que tem um peso internacional e uma liderança internacional correspondente ao poder do Brasil, mas também pela liderança dele. E só não é mais efetivo porque o Brasil não tem poder militar, infelizmente, né? Porque nós não continuamos com a indústria de defesa nacional e com a modernização das Forças Armadas, o que está na agenda hoje, porque todos os países do mundo estão cuidando de si. Porque o grande desafio nosso é fazer uma revolução educacional e tecnológica, o grande desafio nosso é fazer uma reforma política do judiciário, o grande desafio nosso é fazer um choque de distribuição de renda no Brasil através de uma reforma tributária. Essa é a nossa mensagem. A direita vai apresentar que mensagem? Fazer o que o Milei está fazendo na Argentina, o que o Katz está fazendo, ou o que o Trump está fazendo no mundo. Essa é a opção que o Brasil tem. Poderia ter sido outro, poderia, mas não surgiu. E nós vamos de Lula. Se o Lula tomar outra decisão, aí é outra questão, mas ele não tomou essa outra decisão, de não ser candidato e apresentar outro nome. Eu não vejo a sociedade brasileira prisioneira, porque, veja bem, com todas essas circunstâncias históricas, o antipetismo pesa muito, é uma realidade, mas ele foi construído, porque eu sempre faço questão de repetir
que durante 10 anos a direita ficou livre para fazer política no Brasil, porque nós estávamos reprimidos. Porque é preciso ver a dimensão do que aconteceu conosco, né? O que aconteceu conosco abriu espaço, inclusive, para que a ideologia de direita penetrasse e se consolidasse em amplo setor da sociedade, que são conservadores, são liberais, às vezes são fundamentalistas. Tem uma visão que o Estado brasileiro e os impostos são desnecessários, mas quando você pergunta para eles se eles são favoráveis que acabe a Bolsa Família, eles falam que não. Se eles são favoráveis que acabe a educação pública gratuita, quer dizer, você vai pagar a escola do teu filho até a 9ª série, depois as 3 séries médias e depois na universidade. Porque a universidade se transformou por causa do FIES, do ProUni, por causa da expansão da universidade pública também e da privada. O Brasil tem institutos de pesquisa, que aliás o de São Paulo, o Tarcísio Freitas sucateou e está inviabilizando. E as escolas técnicas da Paula Souza também, porque nós sempre tem que comparar. Eu não vejo que, nesse período que nós estamos vivendo, no momento no mundo e no Brasil, haja possibilidade de nós termos construído um outro nome. Acho que o Lula tem condições de continuar sendo presidente. Dele ser ou não ser, só cabe a ele essa resposta, né? Nós não temos como mudar. O PT fez um esforço grande. Para você ter uma ideia do esforço que o PT fez, nós temos 27 estados no Brasil. 15 estados nós estamos apoiando candidatos de centro-direita. 15. Nós temos quase a metade do MDB conosco, quase 1/3 do PSD conosco. Além que, pela primeira vez, nós temos todos os partidos de centro-esquerda conosco, PDT, PSB, PSOL, Rede, PV, PCdoB, além do PT. Então, nós estamos... E a mensagem que nós vamos apresentar para o país, certo? Atende a expectativa, porque nós reconhecemos esses problemas, que há um mal-estar na sociedade, que há insatisfação aos serviços públicos, que há insatisfação com o modo de vida. Agora, são problemas estruturais. E o mal-estar, vamos dizer assim, geracional... Todos os países passam por isso. Nós estamos passando por uma situação. Como eu tenho filha de 15 anos, de 47... Conhece os diferentes maus-estares. Como eu ando muito, converso muito, eu vejo, né? Eu acredito que leitura nós temos. Para muitos problemas nós não temos resposta, porque elas dependem de nós termos maioria na Câmara e no Senado. Aí é a minha próxima pergunta. Vamos lá. Porque o senhor... entre os feitos da sua carreira política, está, e é frequentemente atribuído ao senhor, a construção de uma aproximação do PT, lá na primeira vez que o presidente Lula se elegeu, de uma base que fosse ampla, que incluísse partidos de centro-direita, e isso o senhor acabou de mencionar, que essa aproximação e essa abertura segue acontecendo nos planos estaduais. Ainda assim, vou dividir a minha pergunta em duas. Primeiro, há muitos setores da centro-direita e do centro que dizem que este governo Lula III não foi de frente ampla, foi um governo que se elegeu prometendo uma frente ampla, mas não a entregou. É uma das críticas que são feitas. Mas a gente sabe também da dificuldade de construção para o próximo governo Lula, caso eleito, no Congresso. Hoje a gente tem Gilberto Kassab e Valdemar Costa Neto caminhando para construir bancadas maiores que as do PT, somadas bem maiores do que as de esquerda. Então eu queria ouvir o senhor nessas duas frentes. Primeiro, o que é uma frente ampla? O que foi, na sua opinião, essa frente ampla neste Lula III? Se o senhor considera que foi entregue uma frente ampla ou não? E segundo, o que seria a coalizão em torno de Lula num Lula IV? É possível ainda acreditar na coalizão? Num governo de coalizão? Primeiro eu quero fazer uma observação. Eu não fui o responsável. Hoje mesmo faz aniversário da morte do Luiz Gushiken, que eu considero muito superior a mim, como intelectual, como quadro político, como estrategista. Ou Marco Aurélio Garcia. Nós éramos, na verdade, uma orquestra. Que o Lula era o regente e que eu era
vamos dizer assim, o subregente. O PT teve a qualidade de reunir, né, lideranças políticas de 30, 40 anos de lutas, em 2002, alguns como eu, que vieram, começando em 65, o Luiz Dulce, que foi um dos... o Gilberto Carvalho, então o Ricardo Berzoini depois, o Jacques Wagner. Eu tive o privilégio de ser presidente do PT com uma equipe, aqui em São Paulo também, eu tive o privilégio de ser secretário-geral do partido, era o Alípio Freire, o Zé Alvo Moisés, o Rui Falcão, o Zé Machado, o Éder Sader, e além do sindicalista, o Djalma Bom, o José Cicotti, o Devanir Ribeiro. Foi uma geração que veio se formando e também veio se educando, né? Veio estudando, tinha condições. Isso é que levou o Lula e o PT ao governo. Veja bem, o Kassab, o PSD, nós vamos crescer o PT como deputados e como senadores. Eles vão crescer, mas nós vamos. Eles têm que disputar 300 votos entre os partidos deles. Isso dizer que vai fazer 80 deputados, vamos conferir. Nós temos condições de crescer, os partidos de centro-esquerda. Agora, o governo entregou tudo, se comprometeu na frente ampla. Primeiro, o Alckmin foi o vice, foi um dos principais ministros do governo, junto com o Fernando Haddad, ou com o Mercadante no BNDES. Né? Se você olhar, o Ministério de Ciência e Tecnologia, da Fazenda, o BNDES, os bancos públicos jogam um papel fundamental naquilo que interessa para o país. Segundo, nós evitamos o retrocesso democrático. Nós evitamos que o Brasil perdesse sua soberania. E nós evitamos que o Brasil deixasse de crescer, caísse numa recessão, um desemprego, que a inflação estourasse. Garantimos a liberdade. Qual era o maior medo das classes médias que se refletiram na frente ampla? A ditadura. Qual o maior medo dela? Perder a liberdade. Fizemos um esforço de reforma tributária, quer dizer, de desconcentrar a renda no país. A ideia que é necessária uma reforma tributária no Brasil não existia. A cidadania não tinha consciência que os ricos não pagavam impostos. Isso é uma caricatura, não é bem assim, mas 80% hoje são a favor de cobrar imposto do BBB, né? Que virou a propaganda, né? Betes, bancos e bilionários. Isso é uma coisa extraordinária, já que essa classe média quer eliminar a pobreza, a desigualdade. Pode discordar de nós dos caminhos. Eu diria que muitos brasileiros que são de direita também querem diminuir a desigualdade, porque é uma vergonha para nós, porque o Brasil tem riqueza já para ter 4, 5% de pobreza, e tem 23%, porque está muito concentrada a renda, a estrutura tributária é ruim demais para as classes trabalhadoras. Né? Então, nós temos problemas para ser resolvido. Então, pode haver um sentimento que não houve diálogo, isso sim eu reconheço, que não houve acolhimento, não houve espaços para opinar, para discutir. Agora, que a política tenha sido uma política esquerdista, para fazer, para simplificar, esquerdista, que não atendeu os reclamos das camadas médias brasileiras. Pelo contrário, nós fizemos um esforço, inclusive, né? Essa questão do endividamento, financiamento habitacional, a própria estrutura tributária, nós fizemos um esforço para minorar a situação das classes médias, entendeu? Sejam de média, baixa ou alta renda. Nós não fizemos uma política agressiva, mesmo com relação ao agronegócio. O que o governo Lula, porque eu vejo, inclusive, a senadora, que eu respeito muito, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura, evidentemente é uma empresária, é de direita, dizer que nós somos contra o agro. E aí levantou duas questões, armazenamento, né, que o Brasil está com problema, e o juro alto. É verdade, mas se quer baixar o juro, o agronegócio devia apoiar a nossa política contra o aumento de juro. Então, o Lula só facilitou a vida, só do Lula garantir os mercados para o Brasil, o financiamento, certo? E mesmo com relação ao agrotóxico, se nós fosse aplicar mesmo as medidas que a União Europeia exige, que outros países exigem, nós teríamos eliminado grande parte dos agrotóxicos usados no Brasil. O desmatamento, eles não têm acordo que acaba o desmatamento.
A agricultura orgânica, eles não vamos substituir os agrotóxicos por biológicos, eles não têm, os fundos de investimento estão investindo muito nos biológicos. Entendeu? Então são questões que não têm sustentação de dizer que nós somos contra o agronegócio. Agora, nós somos a favor da agricultura familiar e da reforma agrária, porque é um absurdo o Brasil não sustentar uma agricultura. Porque se você olhar, a França está defendendo o quê? A Polônia defende o quê? A Romênia defende o quê? A China e a Índia se sustentam com que tipo de agricultura? Milhões, dezenas, talvez centenas de milhões de propriedade agrícola nos 3 bilhões de chineses e indianos. Por que nós não podemos sustentar uma agricultura orgânica, familiar? Por que não pode fazer reforma agrária? Se tem 200 milhões de hectares de terra no Brasil com 200 milhões de cabeças de gado. É uma aberração. Se você pensar que pode ser 6 por hectare ou 3 por hectare, você vai liberar de 100 a 130 milhões de hectares de terra. E nós plantamos em 83 milhões. Uhum. Tudo que nós colhemos está em 83 milhões. Então, discutir isso é ser contra o agronegócio, ser contra a empresa agrícola? Não. Agora, a concentração de terra na mão de alguns, os monopólios, os cartéis. Desde quando o monopólio e cartel fez bem para a economia? Quem foi o maior inimigo de cartel e monopólios? O presidente Roosevelt, no New Deal. Uhum. Não foi? Ele não era socialista, aliás, ele era acusado de ser socialista e comunista pela extrema-direita americana. Então, o PT, acusar o presidente Lula e o PT de ter feito uma política esses 3 anos e meio, que não, porque do Brasil, porque se o Brasil tivesse em recessão, se o Brasil tivesse com inflação alta, se o Brasil tivesse com desemprego alto, aí você podia comparar com a situação que está. O que talvez seja o sentimento mais grave numa parcela grande do eleitorado pêndulo que me preocupa muito. Eles comparam o governo do Lula atual com o segundo governo do Lula e não com o governo Bolsonaro. E muitos acham, inclusive, que a situação econômica do governo Bolsonaro é melhor que agora. Uhum. Porque é verdade que o endividamento virou um problema sério, que a segurança pública virou um problema sério. Agora, o que os bolsonaristas fizeram pela segurança pública? Nada, zero. Pelo contrário, eles promoveram, incentivaram e protegeram o nascimento das milícias. Nós erramos, porque há 10, 15, 20 anos atrás nós devíamos ter criado o Ministério do Interior de Segurança Pública, devíamos ter assumido a questão de segurança pública por causa do narcotráfico e do crime organizado, que nós estamos vendo agora em Roraima, o risco que nós corremos nas grandes cidades. Mas nós adotamos a PEC da Segurança Pública, a lei antifacções, a Operação Carbono. O que eles oferecem para nós? Operações especiais que matam 50, 100, 200 jovens, criminosos ou não. Qual a experiência histórica de São Paulo? Eu cheguei em São Paulo, existia uma coisa chamada Polícia Mineira, que matava. Eu era menino, vim de Minas, aqui perto, no Vale do Paraíba, na fronteira ali de Minas, Rio e São Paulo. Depois surgiu o Esquadrão da Morte, que matava, só que passou a matar nós. A oposição liberal, a oposição pacífica e aqueles que tinham se levantado em armas contra a ditadura. Aí o Maluf convenceu a classe média mais importante, mais esclarecida, cosmopolita de São Paulo, que a rota na rua ia resolver o problema de segurança pública, que é ridículo hoje. Aí veio a tropa de elite no Rio de Janeiro. Depois se descobriu que a tropa de elite era um dos principais pontos de apoio do crime organizado no Rio de Janeiro, como agora está se descobrindo as vinculações da Polícia Civil, da cúpula. O ex-comandante da Polícia Militar foi afastado por suspeição de vazamento de informações para o PCC. E quando assassinaram o delator em Guarulhos, se descobriu, no fundo, quem é que tinha assassinado? Elementos dentro das polícias. Então, reestruturar as polícias, reformar o sistema penitenciário e mudar totalmente a concepção de segurança pública no Brasil. A direita não tem proposta. A proposta que o Caiado diz é matar. É matar, matar, matar. Mas a experiência histórica já provou que num lugar nenhum do mundo isso funcionou. É melhor olhar a experiência do Favela Bairro que o César Maia começou, a experiência de Medellín, e começar a construir uma política. Não se resolverá o problema de segurança pública a curto prazo. Levará 2, 4, 6, 8 anos para minorar, porque o mundo todo tem esse problema. Esses dias, como eu tenho a mãe da Maria Antônia tem irmãos que vivem na Bélgica, tinha 18 distritos de Bruxelas com estado de alerta máximo por causa das gangues e crime organizado. Uhum. Os portos da Europa, todos têm máfia.
de Marselha, de Hamburgo, de Zagreb, porque fica parecendo que, né, o Brasil é um país que é um fenômeno mundial que nós temos que combater. Mas nós temos política diferente da direita. E isso tem que ser debatido na campanha eleitoral. Aqui em São Paulo, inclusive, o Haddad, Fernando Haddad, que é o nosso pré-candidato, seguramente vai debater com o governador Tarcísio de Freitas essas questões que São Paulo enfrenta. Porque São Paulo é o principal. Aqui vai se dizer eleição presidencial. Viu? Nós ganhamos aqui, que o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos aqui. 4 de 18 para 22. E perdeu mais 3, Minas e Rio, Espírito Santo. Hoje o Flávio está bem adiante. Não, mas aqui nós temos condições de colocar mais 1 ou 2 milhões de votos nisso aí, porque a eleição não começou ainda. Não, perfeito. Estou falando pesquisa é retrato de momento. As pesquisas, nós temos pesquisas, tanto a qualitativa. Acabei de estudar longamente, como eu fiz 2 viagens agora, e aproveitei para ler as pesquisas todas. Né? E tenho conversado com os pesquisadores muito sobre a situação. Eu tenho consciência do momento que nós vivemos. Agora, achar que o presidente Lula e o governo ficarão parados é uma ilusão. A questão dos endividamentos foi bem encaminhada. A ida aos Estados Unidos foi bem encaminhada. Isso que aconteceu na Câmara e no Senado, no Senado agora, a rejeição do... Isso, eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre essa relação com o Congresso, inclusive porque o senhor é pré-candidato a deputado federal e eu quero entender também com que papel o senhor imagina que vai desempenhar tanto num governo numa base, caso Lula se reeleja, quanto numa oposição, caso Flávio se eleja. Bem, eu sou daqueles que sempre digo que nós temos que ajudar o presidente Lula, né? Eu critico muitas vezes, eu tenho um artigo que eu escrevia há muitos meses atrás, que apontaram todos esses problemas que nós estamos vivendo. Não porque eu seja melhor que qualquer outro, mas é que eu vivi mais, tenho mais experiência. Né? Eu comecei em 65, já faz 60 anos. Veja bem, o Congresso Nacional precisa de uma reforma política. A primeira coisa que eu vou defender como pré-candidato é a reforma política. São Paulo teria que ser 111 deputados, tem 70 e ninguém fala nada. Os paulistas não se levantam contra isso. Minas teria que ter mais 15, 20 deputados. Muda o Brasil isso, esse mínimo de 8. Mas só existe no Brasil isso no mundo. Segundo, não tem fidelidade partidária no Brasil. Aí abre um mês, se você falar no exterior, nós fomos num seminário sobre reforma política, você me faz essa pergunta, eu digo, não, porque tem um mês no Brasil que os deputados podem mudar de partido. As pessoas olham e falam, não é possível, isso não existe, não, isso acontece no teu país? Não, então não funciona. Não funciona. Lembra que nós aprovamos a cláusula de barreira e o Supremo disse que era inconstitucional, nos atrasou 12 anos. E quem inviabilizou a fidelidade partidária foi o Supremo também, o TSE, o Supremo que começou. Não, se o partido autoriza, você pode sair. Se o partido te persegue, você pode sair. Se o partido muda de programa, você pode sair. Se tem fusão, um novo partido, você pode sair. Não pode sair em hipótese nenhuma. Saiu 4 anos de quarentena. E voto em lista. No mundo todo se vota em lista para fortalecer os partidos. E partido tem que exigir que as decisões sejam tomadas pelos filiados. Quem escolhe candidato são os filiados, não é a direção do partido. Porque Mas desculpa interromper o senhor, é só porque eu não quero perder a chance de entender um pouco melhor a sua crítica. Por que essa janela partidária é tão prejudicial, na sua opinião? É porque sem deputado muda de partido? Isso reconfigura toda não, mas isso aí a política. Não existe partido no Brasil, é uma farsa, é uma mentira. Entendi. Democracia funciona sem partido. Eu quero que me mostre onde no mundo funcionou a democracia sem partido. Precisa de partido, de programa. O PT tem programa, pode criticar o PT de tudo, mas o PT sempre teve programa. Quem votou no PT sabe que tem ideias, forças básicas do PT, que são ideias históricas. O PT não caiu do céu, o PT formou depois que a classe trabalhadora passou por muitas experiências de partidos e sempre reprimida, nunca conseguiu ter liberdade. Quando ela teve liberdade, ela estava no seu momento de maior cidadania, de maior desenvolvimento cultural, tecnológico, que é a indústria pesada, a indústria química, metalúrgica, a urbanização, a mulher já trabalhando, todo mundo alfabetizado, surgiu o PT. O PT não caiu de paraquedas. Foi fundado por nós, 111 fundadores, liderados pelo Livio Dutra, pelo Jacob Ittar, pelo Lula, para citar os 3, mas ele surgiu da realidade social e política do Brasil. Segundo, tem que fazer a reforma do judiciário. E tem que priorizar a ciência e a educação.
e priorizar a questão de segurança pública. Eu, como deputado, vou priorizar esses temas, que eu acho que são fundamentais para o Brasil. Sem o desenvolvimento da educação e da tecnologia, o Brasil não vai se reindustrializar. Porque quando a indústria se expande, o salário médio sobe 3, 4 vezes. Que indústria o senhor imagina? O Brasil tem complexo de fármacos, é enorme, indústria química. Por que o Brasil importa 50 bilhões de dólares a mais que exporta de produtos químicos? Agora a Petrobras, como está exportando 2 milhões de barris, vai diminuir esse déficit, mas o Brasil pode se industrializar no setor de energia, no setor da construção civil, construção pesada, máquinas e equipamento. O Brasil ainda tem uma base industrial e tem que adaptar essa base industrial à realidade que nós temos que agregar valor aos minerais, agregar valor à agricultura. Cada vez mais, você sabe que nós podemos agregar muito valor ao café, à soja, ao açúcar, ao algodão, a tudo que nós temos no Brasil. E aos minerais nem se fala. Nós podemos começar a produzir o aço verde, outra coisa. Toda a economia voltada já para a inovação tecnológica e para a sustentabilidade, para o ambiental. Então o Brasil pode mudar. Eu quero defender um projeto nacional, outra política de juro, porque a concentração de renda que o capital financeiro está produzindo no Brasil vai arruinar o Brasil, porque pagar 1 trilhão de juro significa que 80% disso vai para 2% da população. Isso é um escândalo histórico, não há precedente na história. Nenhum país do mundo está pagando juros de mais 2% real ao ano. Mesmo se considerar o juro americano uma taxa de risco, nós podíamos estar com a Selic 7, 9%. Deixa eu te interromper novamente, eu peço desculpa, mas é que eu não quero perder porque senão eu falo demais. Não, você pode me... a gente gosta que fale bastante mesmo, mas eu não quero deixar pontas soltas, porque a gente realmente, eu penso que o senhor é um grande leitor de cenário político e, embora fazer uma reforma política seja algo que até, eu já ouvi, por exemplo, o próprio Kassab falando em reforma política. Eu tenho conversado com ele, e o voto distrital mesmo que nós propomos se apoia no proporcional para calcular o número de deputado. Ele está propondo que se apoie no voto distrital. Essa discussão espero que em 2027 a gente comece a pensar na reforma do judiciário, porque discutir a reforma do judiciário agora em período eleitoral, como disse o Sérgio Renaud, que coordenou, foi meu assessor, eu tenho esse orgulho, porque é uma pessoa iluminada, foi meu assessor quando eu era deputado estadual, trabalhou com o Márcio Tomás Bastos, que era meu principal amigo, porque os pais do Márcio Tomás Bastos foram padrinho de casamento dos meus pais. Então eu tinha uma relação muito especial com o Márcio. Ele coordenou a reforma do judiciário e ele mesmo chama atenção para isso. Agora, podemos discutir na campanha eleitoral, mas fazer agora não tem nenhuma condição. Isso é uma questão para o ano que vem. Mas, então, a minha pergunta é a seguinte, o que faz o senhor acreditar que isso vai ser possível a partir de 2027, tendo em vista o histórico de, eu não quero usar uma palavra tão forte, mas de degradação da qualidade do legislativo mesmo e das relações entre os poderes. Né? A gente está num momento muito crítico. Mas aí a sociedade brasileira, o povo brasileiro, os eleitores brasileiros, as eleitoras vão ter que passar por experiência e vão ter que se formando correntes políticas, formando ideias, porque é uma luta isso. Mas eu te digo, vamos examinar o governo do presidente Lula, 3 anos e 4 meses, nós estamos no 5º mês. O Congresso fez mudanças importantíssimas para o país. Tem o lado dark do Congresso, vamos dizer assim, emendas impositivas, fisiologismo, entendeu? Denúncias de uso indevido ou de desvio de recursos de emendas parlamentares, lobbies, defesa de interesses muito corporativos. Agora, o Congresso aprovou a reforma do IVA, o Congresso aprovou um Plano Nacional de Educação, o Congresso aprovou todas as medidas que o presidente Lula pediu na reforma tributária, só não avançamos na cobrança de lucros e dividendos. Então, também não é porque essa coisa, Congresso inimigo do povo, é perigoso. Uma coisa é você denunciar que a maioria do Congresso está se opondo aos interesses populares. Eles podem dizer que eles estão defendendo os interesses populares. Agora, quem vai decidir é o eleitor. Porque a ideia é que o Congresso é inimigo do povo, eu tenho medo, porque tem muita gente que gostaria de fechar o Congresso e governar o Brasil. Ainda assim, é um slogan que está ficando cada vez mais forte na campanha do governo. E a opinião pública sente uma aversão ao Congresso por causa das práticas e muito por causa que o Congresso não defende certos interesses, né?
Mas, por exemplo, o Congresso vai aprovar o fim da escala 6x1. O Congresso aprovou a isenção do imposto de renda. É verdade que foi por pressão popular e pelas pesquisas, porque o deputado também ele tem que mediar entre os interesses, porque é legítimo que ele defende, se ele defende o interesse do agro, dos banqueiros, tirando os interesses que são próprios, ilegais, né? ilícitos, ou de alto benefício ilegalmente, eu digo, cada deputado tem legitimidade igual, nós todos, quando eu era deputado, eu não sou mais, nós todos tínhamos a mesma legitimidade. Eu nunca, na minha vida toda parlamentar, eu nunca questionei um deputado porque ele é de direita, ele tem a mesma legitimidade que eu, ele tem o direito de falar, de propor que eu tenho. Eu posso não concordar com a proposta dele, mas não deslegitimar porque ele é você é de direita, então isso não é democracia. Então eu digo, nós vamos enfrentar o reeleito Lula, a situação não é fácil do Congresso, mas nós, esses 3 anos e meio, nós conseguimos. Lógico, nós agora pagamos pelo aquilo que nós não conseguimos. Talvez o erro nosso não ter esclarecido devidamente a cidadania e que nós não estávamos conseguindo aprovar. Porque muitas vezes o meu amigo Breno Altman, que é jornalista do Opera Mundi, ele ontem mesmo me ligou me cobrando isso. Não, é melhor a gente perder, mas para a sociedade ficar claro que eles estão fazendo algo contra o interesse dela e nós estamos ao lado dela. Às vezes é verdade. Na necessidade de governar, na necessidade da governabilidade, porque também muitas vezes você tem tantos problemas, tantas questões que você tem que priorizar aquelas que você acha que mais avança, que mais resolve o problema de governo. E lógico que a máquina pública brasileira, certo? A gestão foi muito prejudicada pelos 6 anos de Temer e Bolsonaro, porque o Bolsonaro destruiu os ministérios, né? Nós chegamos, o INCRA não existia mais, o IBAMA não existia mais, a Conab não existia mais, o Ministério da Educação estava desmontado, trabalho, cultura, previdência, planejamento, tudo, porque nós pagamos também pelo erro dos outros, entendeu? Mas eu diria, não acredito que a direita, a extrema-direita fará uma maioria no Senado. É só olhar os estados por estado. Lógico, tem uma disputa eleitoral, pode acontecer. Nós faremos tudo para que não aconteça. E fizemos com as alianças, como eu disse, fizemos. Porque nós fizemos mais ampla que de 22, viu? Essa aliança não fazendo. É verdade, muitos setores da frente ampla, das camadas intelectuais, empresariais, camadas médias, profissionais, se sentem defraudados porque considera que nós não mantivemos um diálogo. No fundo, é uma exigência até que o próprio presidente Lula, a própria liderança que ele tenha tido um diálogo com esse, apesar da existência do conselhão. Eles não se sentem representados pelo conselhão. Então isso eu reconheço que é um problema. Na articulação política também, né, ministro? Porque eu fico pensando, né, em outros governos do PT, figuras como Romero Jucá, que aliás foi nosso entrevistado recentemente e fez um panorama do cenário político também bastante interessante. Figuras, os articuladores políticos do governo, dos outros governos Lula, parece que tinham mais proximidade com a cara que o Congresso, que a maioria do Congresso tem, do que foi, por exemplo, o ministro Padilha e depois a ministra Gleisi. Embora até a ministra Gleisi tenha tido mais diálogo do que o ministro Padilha, que teve uma relação interditada com Arthur Lira, e ainda assim, enfim, ficou um pouco de mãos amarradas ali por causa dessa falta de diálogo, né? O senhor, uma das coisas que o senhor mencionou sobre as entregas na frente ampla, e eu, como sou aqui editora-chefe do meio, e a gente tem entre os nossos, a nossa linha editorial, ela contempla muito a liberal-democracia brasileira, então é claro que a gente acaba estando um pouco sintonizado com algumas dessas críticas, e eu acho muito importante trazê-las para o senhor para entender um pouco, porque um dos pontos em que eu sinto que há um distanciamento entre a pauta liberal-democrática, que foi uma parcela importante da vitória do Lula em 2022, é com relação à política externa. E eu vi que o senhor tratou um pouco ali de guerra da Ucrânia, que foi um dos momentos mais críticos da política externa do Lula para este setor da sociedade, né? Então, não fazer um apoio imediato à Ucrânia, uma crítica à Rússia e etc. Mas há outros. Em compensação, o presidente Lula acabou de ter, como o senhor mesmo mencionou, um momento importante de reaproximação com Donald Trump, que pode inclusive ser
capitalizado eleitoralmente, porque é um dos pontos ali que o diferenciam, né? Essa capacidade de diálogo com o Trump, ao mesmo tempo com a China e etc. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre política externa e sobre essa maneira de contemplar os liberais democratas num novo governo. O senhor já mencionou alguns pontos de entrega dessa frente ampla. Acho que há outros, acho que a política econômica, que cara a política econômica de um Lula 4 teria, diante dessa preocupação com o déficit, que é uma bandeira da liberal-democracia. Ao mesmo tempo, o programa partidário do PT, que o senhor ajudou a reformular, é muito crítico ao neoliberalismo. Então, eu queria ouvir um pouco do senhor sobre os liberais e a liberal-democracia. Veja bem, a política externa do presidente Lula, ele seguiu a tradição da política externa brasileira e da Constituição brasileira. Nós condenamos a invasão da Ucrânia, porque nós temos que condenar. Porque a nossa Constituição nos proíbe não condenar. Porque o Brasil defende a autodeterminação, a não intervenção nos assuntos internos, a solução pacífica dos conflitos internacionais e não o uso da guerra, como nós estamos criticando o presidente Trump e como criticamos Israel. Então, no caso da Ucrânia, o que eu sempre digo, como eu conheço profundamente o tema, é que foram feitos acordos de Minsk. Os acordos de Minsk, se fosse respeitado, teria que equacionar o problema da Ucrânia. O que a OTAN e os Estados Unidos fizeram? Começaram a cercar a Rússia. Já tinha havido um incidente da Geórgia, que começou a intervir nos assuntos internos das repúblicas do Cáucaso da Federação Rússia. E a Rússia invadiu a Geórgia, ocupou a capital, e a União Europeia reconheceu e deixou de fazer isso. Quando derruba o governo da Ucrânia e o presidente Trump ocupa a Crimeia, era um aviso. Quando colocam mísseis intercontinentais na Polônia e ele coloca em Kaliningrado, nós não sabíamos que era Kaliningrado até que teve a Copa do Mundo, né? Aquela cidade maravilhosa. Aquilo é Rússia, dentro da Europa, em cima da Polônia e da Lituânia, tem um território russo. Então o Putin vinha deixando claro que ele não ia aceitar que subvertesse depois dentro da Rússia para derrubá-lo, apoiando a oposição dentro da Rússia. É uma realidade histórica isso. E a Merkel fez, inclusive, assim, uma gafe, que num pronunciamento ela fala que eles retardaram os acordos de Minsk para poder armar a Ucrânia. Então, deu no que deu. Então, assim, nós condenamos a invasão, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer justiça às razões que a Rússia tem, apesar que nós não podemos concordar com a guerra. Com relação a Israel, o Brasil sempre reconheceu o direito de Israel, a segurança de Israel e o direito de Israel se defender. Agora, nós reconhecemos também o Estado palestino. E nós não podemos concordar com... Eu, particularmente, nosso governo condenou o que aconteceu no 7 de outubro, quando o Hamas invadiu Israel e cometeu todos aqueles crimes. Eu, particularmente, fiz questão de deixar isso num debate, aliás, com o Breno Altman de novo. Eu falei, não vou concordar com isso nunca. Outra coisa é querer dizer que o Hamas é terrorista, porque o Estado de Israel foi fundado, as Forças de Defesa de Israel, que esse nome é propaganda, o Exército de Israel, a Força Aérea e a Marinha de Israel foram fundados em cima de 3 organizações terroristas, que combatiam os ingleses, que faziam atentado, derrubavam hotéis, assassinavam as autoridades britânicas. Então, o que é terrorismo? Então, o Mandela era terrorista, entendeu? Não. Essa é a questão nossa. Nós não temos, o Brasil nunca deixou de defender o direito de existência do Estado de Israel, de fronteiras seguras, o direito de Israel se defender. Certo? E nunca nós estimulamos qualquer tipo de antissemitismo da nossa parte, nunca. A política externa do Lula tem 2 faces. Uma é reunir as forças políticas democráticas, antifascista, anti-extrema-direita, anti-guerra no mundo, que se expressou no encontro na Espanha, Sim. Na verdade na Catalunha, né? Na Barcelona, na Catalunha, que se expressou que ele não só reuniu governos, mas também partidos de oposição, como da Turquia, como da Índia, do mundo todo, para se contrapor à onda conservadorista que o Trump, os Bolsonaros, o Eduardo, o Flávio, a família Bolsonaro comanda no mundo, né?
que inclusive é homofóbica, racista, né, hegemonia branca. Como o Trump disse um dia, o maior inimigo da América é o George Soros. Por quê? Porque ele é inimigo da América branca, hétero e cristã. Né? Então, o Lula tem uma política externa, mas a política externa nossa do multilateralismo, de fazer um acordo com a União Europeia, de fortalecer o Sul global e os BRICS. Veja bem, o Brasil não tem que se alinhar com nenhum país do mundo. Já foi assim quando existia a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O Brasil se alinhou com o Nehru, com o Tito, com o Nasser, com os não alinhados. E sempre fortaleceu um CTAC, que era a reunião dos países em desenvolvimento. O Brasil sempre, a tradição diplomática brasileira, nós não deixamos de respeitar. Agora, os BRICS, o Brasil, a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul, e agora os outros países, estão conformando uma realidade em defesa, certo, de uma reforma do sistema mundial, mas não do que o Trump está fazendo. Nós não podemos simplesmente pegar Bretton Woods, que já está superado, nós temos que criar uma nova ordem. E aí entra dois caminhos. O caminho que... E nem a Europa mais está se alinhando com o Trump nesse caminho. Para você ver, a Europa está regulamentando, agora agravou as Big Techs. A Europa não quer apoiar a política de guerra com o Irã. A Europa vai se rearmar, mas a Europa está numa crise econômica sem precedente, está estagnada. Então eu acredito que a política, aqui, a nossa política externa, nós gostaríamos muito de integrar a América do Sul, pela energia, pela logística, pelas cadeias produtivas, pelo combate ao narcotráfico, ao crime organizado, pela administração da questão da imigração, independente dos governos. Não somos nós que estamos nos recusando a isso. É o Cassi, é o Milei, eles não querem. Agora, nós queremos. Qual é a alternativa para os países da América do Sul se não for a integração com o Brasil? Primeiro, todos eles já têm o principal mercado a China, o principal investidor a China. Então já é outro mundo, né? Nós estamos propondo que a América do Sul, com base no Mercosul, se integre, independente das diferenças políticas e ideológicas de cada governo. Porque a integração energética, a Europa está integrada de maneira energética, logística. Nós precisamos chegar no Pacífico. Agora, nós não podemos chegar no Pacífico, certo, sem discutir uma integração das cadeias produtivas, também dos mercados. Porque é natural que os colombianos, os peruanos, os chilenos investam no Brasil, os argentinos e vice-versa. Certo? Nós temos interesse nessa integração, que é a política externa do presidente Lula. E a defesa da paz, da democracia e da soberania, porque se nós observarmos qualquer país do mundo, eles estão imprimindo dinheiro, Estados Unidos e Europa, fazendo política industrial, de tecnologia, de defesa e procurando resolver seus problemas sociais. A Europa está subsidiando a energia, a alimentação, o transporte e a habitação. O custo do megawatts na Itália, eu tive agora com o ex-primeiro-ministro, ex-ministro de Relações Exteriores da Itália, o Máximo D'Alema, de 24 euros passou para 125, você imagina? Isso. Porque país que não tem alimento e não tem energia, não tem futuro no mundo. O Brasil tem alimento e energia. Agora, o Brasil não tem autonomia financeira e tecnológica. Então, o desafio, qual é o desafio dos próximos 10 anos do Brasil? O país precisava se pactuar internamente, formar uma maioria, uma coalizão política, formar uma maioria na sociedade para enfrentar esses desafios que o mundo apresenta para nós. O meio ambiente, a revolução tecnológica, a defesa de cada país e a superação da pobreza e da desigualdade. Isso é possível? Nós, do PT, queremos fazê-lo. A contraparte, que a direita brasileira quer fazer, não. A extrema-direita, não. Agora, o centro, que você citou aqui, os liberais, democratas, eles querem fazer, portanto, é que apoiaram o Lula em 22. Então, essa discussão está aberta. Hoje, agora mesmo, eu vou sair daqui, vou numa reunião com o mercado financeiro, que eu já fiz acho que umas 4 ou 5 esses últimos 6 meses, com mais diferentes setores, né? Onde eu coloco essas questões. Nós vamos pactuar. Como tem sido a recepção a isso? Não, ainda não está madura a ideia do que seria. Porque o Lula vai ser eleito presidente, se não for, vai ser o Fábio Bolsonaro, é outro caminho. No caso do Lula ser eleito presidente, nós vamos ter que pensar o que fazer com o país, que reforma nós queremos fazer. Porque o país não pode ficar andando de lado mais. O Brasil já está andando de lado há muito tempo. O Brasil precisa superar esses desafios. A não ser que a gente pense o Brasil como uma fazenda moderna de energia, alimento e minerais.
Não, como nós não pensamos no Brasil assim, pensamos no Brasil como um país autônomo, independente, desenvolvido, com justiça social, democrático, certo? Nós estamos propondo isso, nós vamos apresentar para o país um programa de reformas para o país caminhar nesse sentido. Agora, esse programa tem que ser pactuado, porque ninguém tem maioria no Congresso para aprová-lo. Porque eu, sinceramente, fico me perguntando se o centro democrático, liberal, pode optar por um Flávio Bolsonaro. O que ele vai apresentar? Que ele vai cortar gastos, mas nós vamos jogar sobre aqueles que vivem de salário o peso da superação de uma crise da dívida pública que não está ainda, não existe ainda, mas... Porque, eu quero repetir, me prove que o déficit público é responsável pelo aumento da dívida pública. Não. O déficit público é responsável pelo juro. Nós fizemos superávit e os juros continuaram altos. Nós fizemos 7, 8 anos superávit. Eu estou discutindo essa questão, inclusive, com o Samuel Pessoa. Nós temos conversado por... olha aí. Temos conversado nosso grande amigo, então, sempre fonte frequente nossa. Temos conversado pelo WhatsApp, entendeu? Eu tenho discutido, conversado com o Rodrigo Maia, que é o nosso amigo, foi presidente da Câmara, os caminhos que nós podemos encontrar para o Brasil crescer. Agora, crescer não basta crescer, porque nós já crescemos muito e só piorou a situação social. Lógico que o Brasil, porque essa história também que o Brasil não cresce, como eu vivi no Paraná de 75 a 81, tenho um filho, inclusive, o Zeca Dirceu, fui casado com a Clara Beca, a mãe dele, muitos anos. Eu vejo as cidades que eu conhecia lá, faz pouco tempo, 50 anos não é muito tempo, mas o Cianorte era um buraco. Hoje é uma cidade... Uma potência. Uma potência. Então o Brasil tem solução, né? Se nós pensarmos o que era Rondônia e o Mato Grosso e vê hoje, o que era Tocantins... Agora, mas se não distribui renda, se não melhora as condições de vida de uma parcela de 20%, 30% da população, entendeu? Que país nós estamos construindo? Se o crime continua crescendo, se a violência continua crescendo, porque toda política econômica tem que ter um objetivo, o bem-estar das famílias. Toda a intermediação financeira tem que ter um objetivo, o desenvolvimento do país. Se a intermediação financeira passa a ser um fim em si, não um meio, como está acontecendo no Brasil, nós temos que sentar, discutir como é que nós vamos resolver. Porque eu falo, ninguém é contra o mercado de capitais, os bancos privados, não se trata disso. Agora, nós estamos com esse instrumento de intermediação, nós estamos crescendo, nos desenvolvendo com ele, ou ele está virando quase que uma fonte de... Toda a riqueza do país vai sendo absorvida do comércio, do serviço, da produção e da massa salarial para a renda, e não é nem para o lucro, para a renda. Tudo que o senhor mencionou dos anos em que o PT esteve acuado foi na esteira de escândalos de corrupção. E hoje a gente está diante de potencialmente o maior escândalo de corrupção da história, se tudo que se aventou sobre Banco Master vier a se concretizar depois da investigação da Polícia Federal, nós estamos diante de um grande escândalo. Eu queria perguntar para o senhor, primeiro, por que o senhor acha que a pecha de corrupto pega mais no PT do que em outros partidos, em outros agentes políticos, que também têm denúncias de corrupção contra eles? E segundo, como é que o senhor entende que o presidente Lula e o PT podem superar essa mácula de partido de corrupto, de ladrão e etc. O senhor, inclusive, tendo sido alvo disso, como foi, né, central. Eu acho essa pergunta muito importante porque a gente está diante de um debate sobre se o Banco Master é um escândalo de direita ou de esquerda. Até onde a gente viu no momento, eu não acho que esse debate seja produtivo em nada, inclusive. Eu acho que ele oculta um problema muito mais importante, que é o fato de que existem problemas de controle de corrupção e etc. Mas eu acho que eleitoralmente é possível que esta seja a grande pauta de 2026
inclusive encobrindo outras pautas que poderiam ser mais relevantes. Então, eu acho que ouvir do senhor o que é este escândalo e os efeitos disso é fundamental para a gente. Primeiro que se o Brasil transformar o debate político eleitoral de 26 na corrupção, o país está perdido. Porque o Jânio Quadros ia acabar com a corrupção. A ditadura foi contra a corrupção e a subversão. Nunca houve tanta corrupção como na ditadura. O Collor ia acabar com a corrupção. E depois o Bolsonaro. Então, eu sempre digo isso. Isso não quer dizer que a corrupção não seja um problema grave no Brasil. É. Isso é o segundo. Por outro lado, não tem nenhuma sustentação factual, nem indícios, que o escândalo Master tem ligação com a esquerda. Não tem nenhuma, zero. Zero. Certo? E os fatos vão provar isso. Né? E as coincidências são assustadoras. O Ibanez, de uma hora para outra, é arquivado o processo contra ele de 8 de janeiro. Todo mundo ficou estupefato. Ué, todo mundo é condenado da PM, todo mundo é condenado em Brasília, mas ele... E de uma hora para outra se descobre que o Banco Master compra o BRB numa operação absolutamente fraudulenta sobre a gestão e tem como intermediários o próprio Michel Temer e o Ibanez. E aparece essa questão do ministro Alexandre de Moraes, da contratação do escritório da esposa dele. E agora vai desvendando um escândalo que envolve a CVN, o Banco Central e o próprio mercado financeiro. Como é que os bancos BTG, XP, sabendo do que está... Porque em novembro de 24 já se questionava se aquilo não era uma pirâmide, como foi do Eike Batista. Então, primeiro, mas agora na televisão tem mercado pago com 140%. E tem uns 30 master aí. Talvez o maior erro tenha sido consignado. Porque pensa bem, cobrar 50% de juro ou 30% de um trabalhador, um aposentado, com a inflação de 4,5%, um custo de 1%, que qual é o custo de um celular? É um verdadeiro roubo, assalto à mão armada. Você está tirando da massa salarial uma receita enorme, tirando do consumo e concentrando em riqueza, porque não volta para o consumo, nem sei se volta para o investimento, fica concentrada. Nós não temos nenhuma responsabilidade no escândalo do Banco Master. Assim, agora, é preciso dar o direito de defesa, o ônus da prova cabe em quem acusa, devido ao processo legal. Não pode já julgar que o Ciro Nogueira, entendeu? É criminoso, está condenado. É grave, ele vai ter que se explicar. O PT da Bahia talvez ainda apareça. Não, mas também, o PT da né? Bahia eu vou explicar. Nós privatizamos lá na Bahia, eles privatizaram Crédito Cessa, mas eles não fizeram, nenhum município do PT, nenhum governo do PT fez com o Master acordos de consignado de qualquer outro tipo. Não tem PT nisso. Nós não tínhamos uma relação, o PT, porque o governo da Bahia vendeu o Crédito Cessa, não pode atribuir isso já, ou porque o Jacques Wagner recebeu dividendos, né, lucros, renda, lucro, né? Das aplicações financeiras dele, não pode dizer que ele está envolvido com o Banco Master. Então, essa tentativa de colocar o Banco Master com relação à esquerda nem tem sentido nenhum, com relação ao PT, não tem sustentação nos fatos. Agora, os fatos precisam ser investigados, eu não estou acusando ninguém. Nem o Ibanez, nem o ex-presidente Michel Temer, ou o ministro Alexandre de Moraes, não estou acusando, eu estou dizendo o seguinte, são fatos que a imprensa está relatando, está ligando as coisas, entendeu? Como essa rejeição do Jorge Messias, que começa a aparecer no noticiário, que o Alexandre de Moraes trabalhou para que ele fosse recusado, né? E que um ou outro ministro também. Então, começa uma politização do Supremo que começa a ganhar, de certa forma, até cores partidárias. Será que isso é bom para a democracia brasileira? Será que está certo isso? É a mesma coisa isso. Como é que o Banco Central, a CVM, o próprio sistema financeiro deixou, porque são 50 bilhões. Não quer dizer, se fosse 5 milhões, seria grave. Senão eu posso comparar que o caso do Mensalão era 4,5 milhões de empréstimo, entendeu? Então, não se trata disso. Se trata que se foi Caixa 2, era crime, ponto final, entendeu?
Tanto é que nós respondemos por isso, fomos condenados e cumprimos pena, viu? Eu cumpri pena. Eu era inocente, porque não há nenhuma prova que eu tinha participação. Eu não fui acusado nem de lavagem de dinheiro, nem de formação de quadrilha, que eu fui absolvido, nem de peculato. Foi domínio de fato. Como não tinha prova contra mim, não. E depois veio aqui o alemão que criou, o Klaus Roxy, disse que não tem pé, não tinha nada a ver com aplicar em mim. O instituto dele é que depois que você está condenado, 4, 5 pessoas, vai fazer dosimetria, quem tinha domínio de fato tem um agravamento da pena. Quem seguiu ordens tem uma atenuação da pena, que acabou, que é a famosa dosimetria, que agora todo mundo sabe o que é. Eu não estou querendo minorar nenhum problema. Estou querendo dizer o seguinte: o governo do presidente Lula, a CGU, a Polícia Federal, fomos nós que, mesmo o caso do INSS, foi iniciativas do governo que levaram o desvendo. É a Polícia Federal que está investigando. O Bolsonaro falou: eu demito o delegado do inquérito, demito o diretor da Polícia Federal e demito o ministro da Justiça para proteger meu filho. O filho do Lula está sendo investigado. O Lula falou: ele tem que responder. O CPF dele é que ele tem que responder. E ele está respondendo com os advogados. E também não pode pré-julgar e já condenar, que aliás nunca foi chamado de Lulinha, viu? Nunca. Ele chama-se Fábio Luiz, nunca ninguém chamou de Lulinha, mas isso acontece no Brasil, né? Eu teve uma época que eu comecei a virar sombra. Aí eu falei: gente, eu não estou entendendo. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico na rua contra a ditadura, eu fui eleito presidente da UE nas ruas do estado todo, eu fui eleito deputado estadual, deputado federal, eu fui eleito presidente do PT, exigi que fosse eleição direta a 4ª vez. Como é que eu posso ser sombra? Eu sou um homem público. Eu fui clandestino, mas eu fui clandestino porque a minha vida eu estava condenado à morte. Se eu fosse descoberto, eu teria sido torturado e morto, e teriam desaparecido hoje. Por isso que eu troquei de nome. Eu não troquei de nome porque eu estava cometendo algum crime. Cometi para lutar contra a ditadura, entendeu? Fiz plástica, mudei de nome, vivi tive uma alfaiataria, eu já fui empreendedor, tive uma boutique, tive uma fábrica de confecção, entendeu? Porque as pessoas precisam entender. Muitas vezes eu falo, as pessoas não sabem que eu já fui office boy, almoxarifado, arquivista, relações públicas, ajudante de contador. Eu cheguei aqui com 14 anos, já comecei a trabalhar em São Paulo e me sustentei desde os 14 anos. Depois eu fui auxiliar administrativo na Assembleia Legislativa e só passei a ser assessor parlamentar porque eu me formei em Direito. Eu não cheguei lá porque eu era o Zé Dirceu, era uma liderança, e falei: eu quero um cargo aqui. Eu falei: não, eu vou ser auxiliar administrativo. Depois que eu me formei, eu falei: agora eu vou ser assessor porque eu me formei. Então eu recebi salário de auxiliar administrativo e depois salário de assessor parlamentar. Porque eu não tenho nenhuma dúvida com relação, não tem nenhum problema, nós debatemos segurança pública, corrupção. Agora, se a eleição virar o principal tema, corrupção, pobre do Brasil. Porque é uma farsa, é uma mentira, vai enganar o eleitor. Outra coisa é que é preciso apresentar reforma no sistema financeiro, reforma no... Eu vou dar um exemplo. OS, que isso é a terceirização da administração do sistema do SUS. É uma tragédia. Agora, qual é a forma de combater isso? Tem o Ministério Público, tem a Polícia Civil, tudo bem. A Polícia Federal, quando é recurso... Agora, se houver conselhos de usuários, como há de pais e mestres nas escolas, se você democratizar a participação e a gestão, né, e além de informatizar, modernizar todo o sistema de licitação, de compras, de chamadas, que você pode, e der transparência, diminui a corrupção muito. E depois também punir, porque se você vê o número de escândalos que tem de OS já, como está tendo das emendas parlamentares, está evidente que não pode continuar as emendas parlamentares. Aliás, o ministro Fábio Dino está prestando um grande serviço ao país e está indo apertando e eliminando hipóteses que possa haver desvio. Primeiro as secretas, depois a de PIX, depois em dinheiro, pagava emenda em dinheiro. Uhum. E assim mesmo tem 93 inquéritos, são 513 deputados. Agora imagina o Supremo julgando 93 deputados. Então, tem que pensar qual é o papel do Supremo. O papel do Supremo, será que nós não temos que pensar numa corte constitucional e separar as coisas infraconstitucionais? Agora, tudo isso tem que ser debatido e não pode pré-julgar os ministros do Supremo e dizer que tem que fazer impeachment do Alexandre de Moraes, tem que fazer impeachment do ministro Toffoli. Não. Tem que, como sempre, fazer com o ônus da prova cabe ao acusado, devido ao processo legal e a presunção da inocência. Porque
Nós, o presidente Lula e eu e tantos, fomos vítima disso. Eu não posso agora fechar os olhos para que se faça isso com os que estão sendo acusados, seja no INSS, seja no MAS. O que não diminui a gravidade do que está acontecendo, nem o direito que a sociedade tenha informação. Mas não vamos começar com um processo. Por exemplo, o dia que eu ouvi um jornalista falando numa rádio que tinha que deixar o Daniel Vorcaro no sistema de segurança máxima para ele delatar, não, isso não pode. Porque isso é tortura psicológica, porque deixar uma pessoa 22 horas num quadrado, todo branco, com música, certo? Isso é. Nós vamos por aí? Então todo o nosso discurso de democracia, de direitos humanos, é para inglês ver, como falava no passado, entendeu? Então, essas questões são importantes para nós não trilhar o caminho dos erros da Lava Jato, porque depois é tudo anulado. Não trilhar. Por exemplo, eu paguei um preço caro, mas eu falei, é errado. Põe o Jair Bolsonaro no domiciliar. Eu dei entrevista para a BBC faz tempo. Deu no que deu. Olha como é que eu tinha razão. Uhum. Porque conhecendo o personagem, nós já sabíamos o que ia acontecer. Que ele ia começar a tomar remédio, ia cair em depressão, ia acabar sofrendo um acidente, que o estado de saúde dele é muito precário, ia agravar. Entendeu? Então essas coisas, é como a dosimetria. É melhor aplicar as penalidades com dosimetria adequadas do que você, na emoção do momento, na pressão da opinião pública, entendeu? Você, por exemplo, eu fui condenado a 40 anos de prisão. Não tinha nenhum sentido, mas todo mundo aplaudiu. Eu, saindo da Câmara dos Deputados, ninguém mais lembra disso, um cidadão que estava lá me deu uma bengalada. Se tivesse acertado, eu teria sido morto, porque o cabo era de madrepérola, cercada de metal. Ninguém protestou. Era natural, porque eu era um corrupto, era natural fazer aquilo. Depois foi tudo anulado na Lava Jato, porque não tinha prova nenhuma contra mim. Eu quero repetir. Eu fui condenado, cumpri a pena, eu não fugi do país, eu não fui para o exterior, eu não falei que o Supremo tinha que ser fechado, que fazer impeachment de ministro, nem do STJ. Eu aceitei a justiça do meu país, apesar que eu me considerava inocente. E cumpri a pena toda. E não nem vou entrar no que fizeram com a minha família, que isso é outro departamento. Certo? Porque todo mundo se esqueceu o que foi a Lava Jato. Porque foi um sistema de perseguição atroz, violento, e que não poupou nada. Então essas coisas... Mas eu nunca nunca alguém me viu assim com rancor, com vingança, com espírito de vingança, nada. Eu simplesmente tinha tranquilidade porque eu sabia com o que eu tinha feito na vida. Muito obrigada. Eu que agradeço.